Olá, boa noite, pessoal. Tô aqui concluindo aqui os meus aparatos aqui para poder estar falando aí com vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso estudo, vamos chamar assim de estudo, né? Que juntos possamos unir os nossos pensamentos, as nossas intenções, para chegarmos a uma compreensão mais fácil dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Ensinamentos estes que não são nada fáceis de absorver e principalmente de praticar, né? Mas nós estamos aí na batalha e juntos vamos buscando o melhor entendimento. Eu tô só dando uns minutinhos aí, tô enchendo uma linguiça aqui para ver se o pessoal entra aí, né? Boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Yara, Silvani, o Francisco, que não perde uma. Muito obrigado, gente, por estarem aí conosco, que nós tenhamos uma noite de harmonia, de luz, de paz no coração, né? Que possamos esclarecer as nossas dúvidas, que possamos meditar sobre as palavras de luz que o Evangelho nos traz, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, né? Como é de praxe. Na segunda-feira a gente tem a palestra sobre o capítulo e na quinta-feira nós temos mais uma reflexão, né, sobre o mesmo capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, que eu possa responder, vocês podem colocar aí e a gente vai conversando, né? O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título O Cristo Consolador. Então vamos tentar entender um pouquinho, né, sobre este capítulo aqui. É um capítulo razoavelmente pequeno, mas ele traz uma mensagem muito grandiosa, né? Assim, é uma luz no meio de alguns capítulos que vem falar sobre as bem-aventuranças, né? No capítulo anterior, por exemplo, capítulo 5, foi falado, né, sobre os sofrimentos, as provas, né, que nós passamos nas nossas vidas. Inclusive foi um capítulo bem extenso, né? Então, foi os bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5. Falou sobre as bem-aventuranças. O capítulo 7 também vem falar sobre bem-aventuranças. Mas aqui no meio, né, das bem-aventuranças foi colocado propositalmente esta nota, é uma nota, esse capítulo 6, né, que vem falar para gente sobre o Cristo Consolador. Vamos tentar entender o que é isso. Bom, primeiro que vamos pensar um pouquinho sobre Jesus, né? O que ele significa para nós? Quem é Jesus para nós? Há milhões de anos, o nosso planeta estava sendo idealizado, digamos assim, né? Estava se formando o nosso planeta e tinha uma galera lá, né? Alguns trabalhadores da luz, iluminados, né, os engenheiros siderais que participam ativamente da construção de todo o universo, estavam eles ali elaborando um novo planeta que seria de provas e expiações, o planeta Terra. E ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo estava no comando desta equipe, né? Jesus participou ativamente governando a elaboração do nosso planeta, junto com seus prepostos. Então estavam ali elaborando que tipo de planeta seria,
né? Quais as criaturas que estariam habitando este planeta, né? Que nível de evolução teriam essas criaturas? E assim foi feito, criou-se o planeta, né? Com Jesus como governante e com muita sabedoria, criou-se o planeta de provas e expiações e deixou rolar, né? Eles foram sendo assim, foram chegando muitos seres para habitarem este planeta e a galera deixou rolar lá, né? Jesus deixou ver o que estava acontecendo, o que ia dar aquele planeta ali. E em um determinado momento, ele percebeu que essas criaturas precisavam de um norte, precisavam de algum esclarecimento, elas estavam batendo umas nas outras, perdidas totalmente neste caminho evolutivo. E ele decidiu que ele próprio estaria trazendo para estes seres algumas mensagens, alguns ensinamentos para direcionar a evolução destes seres no planeta Terra. Algumas leituras que a gente faz e algumas coisas que a gente ouve por aí, né? Ficamos sabendo que não foi nada fácil a encarnação de Jesus. Porque, veja bem, Jesus não é apenas um espírito de luz, um espírito evoluído. Como nós conhecemos assim, um mentor, algo assim, né? Jesus, ele já chegou num patamar de evolução onde ele já se uniu à grande força criadora, que é Deus, que é o Pai, né? Porque o caminho da nossa evolução, o caminho que nós estamos trilhando, o nosso destino é nos unirmos à grande força criadora, né? Nós fomos emanados como partículas desta grande fonte e vamos traçando uma trajetória onde nós vamos aprendendo, progredindo, crescendo, evoluindo, até nos unirmos novamente ao todo, né? A grande força criadora. E Jesus já está unido a essa força criadora há bilhões de anos. Então ele não é apenas um espírito de luz, né? Ele é algo que nós não podemos ainda compreender. Então, para ele chegar, para ele encarnar num planeta denso como o nosso, ele precisou se preparar por muito tempo, né? Não deve ter sido nada fácil para ele. Até mesmo os espíritos de luz, mentores de luz, eles têm uma certa dificuldade em se apresentar num planeta como o nosso, né? Para trazer mensagens, eles precisam de médiums, pessoas muito preparadas, pessoas de uma índole, de uma moral elevada, para conseguirem, né, se apresentar e trazer uma mensagem para nós. O que dirá Jesus, né? Este ser de extrema luz, de uma luz ofuscante para cada um de nós, né? Para nós que ainda estamos aqui neste planeta. Então, mas mesmo assim, ele se preparou durante milhares de anos e chegou até aqui para nos trazer a sua mensagem. E a sua mensagem era algo grandioso e muito simples, né? Tanto que começa aqui o capítulo dizendo, né, com as palavras dele: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o que ele estava falando aqui com muita simplicidade, né?
Ele estava falando aqui que ele não julga ninguém. Jesus não nos julga, ele simplesmente nos ama. E por imenso e extremo amor, ele veio até nós nos trazer esta mensagem, nos trazer uma direção, nos encaminhar, né? Então ele não vem nos julgar, ele vem apenas nos amar. E o que que ele pede de nós em troca? Ele nos pede que nós sigamos os seus ensinamentos. Ele não pede nenhuma mágica, nenhum poder extrasensorial, paranormal, ele não nos pede nada disso. Ele simplesmente pede que nós busquemos segui-lo através dos seus ensinamentos, né? E ele nos dá, inclusive, a lição que nós devemos seguir, que é a prática da caridade. Através da prática da caridade, nós estaremos nos inserindo nos seus ensinamentos, porque na nossa condição evolutiva, no nosso atual estado de evolução, nos parece algo muito difícil, né? Algumas pessoas, alguns de nós já lemos este livro, o Evangelho, que é a sua cartilha, já lemos mais de uma vez, já lemos salteado, já seguimos todos os capítulos e ainda assim é muito difícil para nós praticarmos o que está aqui, né? Praticarmos a lei do Cristo ainda é bastante difícil para nós. Então ele nos fala com muita simplicidade que existe um caminho simples para nós adentrarmos as suas leis, as leis divinas. E este caminho é a prática da caridade, né? Então, quando ele esteve aqui entre nós, ele, durante a última ceia, onde ele estava com seus apóstolos, ele falou assim para os seus apóstolos: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem disse isso, quem registrou estas palavras do Cristo, foi João. Então, o que ele vem falando aqui para gente? Ele vem nos dizer que naquela época, naquele momento onde ele estava ali reunido com seus apóstolos, ele não tinha condições de passar tudo aquilo que ele sabia. Por quê? Porque as pessoas da época não tinham condições de entender. Imaginem bem, se hoje, né, com tanta com tantas facilidades que nós temos, né? Com tanto estudo, nós estudamos, nós fazemos faculdade, nós fazemos doutorado, mestrado, e ainda assim nos é difícil de entender, de compreender e principalmente de praticar os ensinamentos do Cristo. Imagina naquela época, né, onde as pessoas eram mais rudes, nós éramos, porque nós também participamos, né, de vidas passadas. Então, ele veio dizer aqui, ele disse aos seus apóstolos
que era para guardar aqueles ensinamentos que ele estava passando no momento, e que posteriormente ele rogaria a Deus que enviasse para nós, quando nós estivéssemos mais maduros, que ele estaria nos enviando o Cristo Consolador, o Consolador. Ele estava nos prometendo o Consolador. O que é o Consolador? O que é uma pessoa que te consola, por exemplo? O consolo vem através de palavras, né? Através de atitudes que nos abraçam, que nos envolvem, de coisas que nos trazem esperança, né? Isto é algo que nos consola. Quando nós temos esperança de que vamos resolver uma situação, nós estamos sendo consolados, né? E foi isso que Jesus prometeu, que posteriormente, quando estivéssemos mais maduros, intelectualmente e principalmente moral, né? Quando a nossa moral estivesse mais refinada, ele estaria nos enviando o Consolador através do Espírito de verdade, né? Então vamos entender isso dentro do Espiritismo, porque conforme as Escrituras dizem, os escritos dizem, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Como que é isso, né? Ele disse que estaria nos mandando o Espírito de verdade, que seria o Consolador. É exatamente isso, né? Principalmente neste capítulo, nós podemos observar que toda a leitura, né, todas as mensagens deste capítulo, foi ditada pelo Espírito de verdade. E quem seria esse Espírito de verdade? Né? Nós sabemos que o Evangelho e todos os livros codificados por Allan Kardec foram, as mensagens foram trazidas por um grupo de espíritos de luz, né? Que foi denominado, esse grupo de luz foi denominado o Espírito da Verdade. Mas, através de algumas leituras, como nesta, por exemplo, nós podemos observar que quem trouxe as mensagens foi o Espírito de Verdade. Então, podemos acreditar que o próprio Cristo nos trouxe estas mensagens, né? Talvez não fosse possível o próprio Cristo fazer uma psicografia naquela época, naquele momento, e nem mesmo hoje. Não é possível que ele próprio, o seu espírito, venha e faça uma psicografia. Mas ele tem um grupo de prepostos, né, de espíritos que trazem essa mensagem por ele, a mensagem dele próprio. Não é o espírito de luz que está falando, é Jesus que está falando através do Espírito de verdade, né? Então todo este capítulo foi trazido por ele próprio, né? Toda esta lição foi trazida por Jesus. E o que é a espírita doutrina, senão uma codificação de todas as mensagens trazidas pela espiritualidade, por esses prepostos de Jesus. Por isso que nós dizemos que a doutrina é o consolador que Jesus veio nos trazer, que ele nos prometeu há mais de 2000 anos, né? A humanidade já estava num momento onde intelectualmente já tem condições de entender o que o Cristo quer nos dizer, as verdades que Jesus tem para nos dizer. E quais são essas verdades? A verdade de quem nós somos, né? Quem somos? Por que estamos vivendo esta vida?
qual é o objetivo desta vida. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Que os espíritos de luz, através desta codificação feita por Allan Kardec, desse estudo feito por Allan Kardec, veio nos trazer estes ensinamentos. Veio nos mostrar que existe algo muito maior além de nós. Que existe uma força criadora que nos criou, que nos alimenta, que continua nos alimentando e nos auxiliando a crescer, a progredir, nos levando neste caminho evolutivo. Então, a doutrina nos diz, o Espiritismo, que nada mais é que a doutrina dos espíritos, né? A gente diz doutrina, mas nós podemos chamar de filosofia e também podemos chamar de ciência, porque tudo é comprovado, né? Por que é filosofia? Porque nos faz pensar, não nos traz algo pronto, nos traz uma mensagem e faz com que nós pensemos, né? E a ciência nos prova, né? Nós mesmos podemos provar, né? Podemos pegar essas mensagens que tem aqui e dizer assim, não, eu vou provar na minha vida. Eu vou provar ver se realmente é verdade. Eu vou provar ver se a lei de causa e efeito é verdade, por exemplo, né? Então, através da minha vivência, eu posso provar se está certo, se está errado. Por isso Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Existem muitas filosofias, muitas religiões que não seguem o Cristo, né? Que tem como direcionamento um outro avatar, né? Uma outra entidade que ficou, que também foi de muita luz, né? Porém, como eu disse no começo, se Jesus foi é o grande governador do nosso planeta, participa do crescimento do nosso planeta desde do seu nascimento, né? Desde o nascimento do planeta, ele age diretamente governando este planeta. Não é possível, né, que existam outros prepostos acima dele. Todos aqueles que vieram, todas as grandes luzes que vieram até o planeta e trouxeram grandes mensagens, são nada menos do que prepostos do Cristo, enviados por eles, grandes missionários enviados pelo Cristo, para nos trazer mensagens muito antes mesmo de Jesus estar aqui conosco, de estar na Terra. Vieram muitos missionários preparando o terreno, preparando a chegada dele, para que quando ele viesse, as pessoas estivessem de uma certa forma preparadas para receber as suas verdades, para entender os seus ensinamentos. E mesmo depois que ele se foi, muitos vieram, né? Muitos missionários de luz vieram e continuam vindo para trazer as mensagens do Cristo Consolador. Bom, então o Espírito de verdade nada mais é que o próprio Cristo nos falando, através deste grupo de espíritos iluminados, né? Nos trazendo as suas mensagens de consolo. Aqui tem uma parte aqui que fala assim, ó. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Né? Nesta leitura mesmo, que nesse capítulo ele fala isso. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Ele está dizendo que ele próprio
está trazendo esta mensagem e está conosco a todo momento. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vós modeleis a vossa frágil argila, a fim de seres os artesãos de vossa imortalidade. Dentro deste capítulo tem assim algumas tiragens maravilhosas como essa, por exemplo, né? Que ele fala aqui. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres. Então, beberdes da fonte viva do amor é buscar os seus ensinamentos, buscar o entendimento daquilo que ele veio nos trazer, das suas verdades, das suas mensagens. Isto é beber na fonte. Ele é a própria fonte direta da fonte criadora, do nosso Criador Deus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Ele veio nos trazer o caminho. É isso, esta é a mensagem do Cristo. A mensagem de amor que ele nos traz é o próprio caminho para chegarmos à fonte criadora, para nos unirmos novamente à nossa fonte. A grande fonte criadora, Deus, que é o nosso Pai, nos emanou, nós somos emanados desta fonte um dia, né? Que ele fala aqui, simples e ignorantes. E nos deu o livre arbítrio para que possamos trilhar um caminho de progresso, de crescimento, para retornar a esta fonte criadora novamente. Jesus não é mais um espírito desencarnado. Jesus já chegou, já está unido novamente à fonte criadora. Por isso que ele diz que ele está em nós. Estou convosco. Por que ele diz que está conosco? Porque assim como ele se uniu a Deus, ele é capaz de estar em nós. Assim como Deus está em nós, Jesus está conosco o tempo todo. Depende de nós acessá-lo. E como que nós vamos acessá-lo? Através da prática do bem, entrando em sintonia com as leis divinas, com as leis que ele nos trouxe, que é a lei de amor. Este é o único caminho de acessarmos Jesus e trilhar o seu caminho rumo à nossa fonte criadora, a nossa fonte primeira, né, que é Deus. Nós só vamos chegar ao Pai através do Filho, através do Cristo, né? Bem, eu tô vendo que vocês estão todos quietinhos aí, ninguém tem dúvidas, estamos entendendo perfeitamente este capítulo. É um capítulo muito bonito, né? Um capítulo que nos fala, nos traz luz, né? Nos traz esclarecimento, né? Nos mostra, nos afirma, nos reafirma que o caminho, né? O nosso verdadeiro caminho está em Jesus, está em buscar, beber na fonte, buscar os seus conhecimentos, né? E nós temos aqui uma cartilha que é pura luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma cartilha de como nós devemos ser, de como nós devemos agir, né?
de como nós devemos nos moldar para trilhar o caminho do Cristo, para seguir os seus exemplos. E este capítulo vem nos trazer esta luz, né? Ela vem nos esclarecer que o Espiritismo, como filosofia, nos traz os esclarecimentos, vem fortalecer todo o esclarecimento que os Espíritos nos trouxeram, de que existe algo além de tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos nesta vida por um propósito. Existe algo para nós realizarmos nesta vida, né? E nós devemos buscar o nosso aperfeiçoamento nas leis morais, nas leis do Cristo, que é a lei de amor. E através do Espiritismo, nós seremos sim consolados, né? Através desta doutrina, nós encontramos conhecimento, porque Jesus nos ensinou que o primeiro é amai-vos, né? E o segundo é instruí-vos, né? Então nós devemos cada vez mais buscar o conhecimento, né? Não é simplesmente ouvir e aceitar o que está sendo dito. É questionarmos realmente, né? É buscarmos esclarecimento através desta doutrina abençoada que nos traz conhecimento e esperança, né? Quando nós temos uma direção, quando nós sabemos, quando nós temos a certeza de que tudo que nós estamos vivendo tem um porquê, que tudo que nós estamos vivendo segue uma direção, tem um caminho, tem um propósito, né? Eu estou nesta vida porque tem um propósito para mim, eu tenho um propósito para mim. Eu tenho que buscar o meu crescimento. É isso que Jesus também diz através, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não julga ninguém, mas tem um fardo que nós devemos carregar, né? E o fardo que ele diz que é leve é porque quando nós buscamos entendimento na doutrina, através dos seus ensinamentos, quando nós buscamos a compreensão de tudo aquilo que nós carregamos, quando nós entendemos por que nós estamos passando por dificuldades, por que nós estamos sofrendo, fica muito mais fácil a vida. A vida fica mais leve para nós quando nós buscamos a compreensão. Quando nós estamos passando por algum desafio, alguma dificuldade, e nós apenas lamentamos, choramingamos, reclamamos, parece que nós vamos entrando num turbilhão tão grande de dificuldades, uma dificuldade atrai a outra, e parece que vai ficando cada vez maior, vai virando uma bola de neve, né? Chega aquele dia que a gente fala assim, hoje eu não deveria ter levantado da cama. Mas por quê? Porque nós estamos na sintonia, porque nós estamos levando a vida com a barriga. Nós não estamos buscando a compreensão. Por que que isso deu errado na minha vida? Né? Nós precisamos questionar o tempo todo. Por que que tal coisa deu errado para mim? Por que que não dá certo o meu emprego?
Por que que meus relacionamentos não dão certo? Né? Nós precisamos questionar, buscar conhecimento, como nós estamos fazendo, né? Através da doutrina, através de milhares de meios que nós temos, né? Hoje nós temos a internet e nós temos uma facilidade muito grande para buscar conhecimento. É claro que com bom senso, com bom julgamento, né, para ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é, daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é verdadeiro. Mas nós temos muita facilidade, então nós devemos o tempo todo buscar conhecimento e compreensão daquilo que nós estamos vivendo, né? Buscar o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. E não estamos falando apenas dos sentimentos, né? Porque às vezes a gente fala em autoconhecimento, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou ansioso, né? Muitas vezes nós levamos o autoconhecimento apenas para este lado, mas não é apenas isso. Nós precisamos buscar conhecimento daquilo que nós somos, principalmente da nossa porção espiritual, né? Como nós somos constituídos, quem eu sou, como o meu espírito, como é constituído o meu espírito, por que existe um espírito e um corpo, como funciona isso? Nós devemos buscar conhecimento e entendimento para sabermos quem realmente nós somos. A partir daí, nós devemos questionar por que tal coisa deu errado para mim. Porque eu sou de um jeito, porque eu sou do outro, porque eu agi de tal forma. Quando nós temos autoconhecimento, quanto mais autoconhecimento, mais nós temos a compreensão daquilo que nos acontece, porque nos acontece de determinada forma. Então, esses questionamentos é importante que nós façamos, né? Para entender a real o real motivo de nós estarmos aqui hoje, neste planeta, neste momento em que o nosso planeta atravessa. Por que será que nós. Qual é a minha responsabilidade sobre tudo que está acontecendo? Nós devemos nos questionar e buscar estas respostas, né? E o estudo da doutrina nos traz muitas respostas. Nos traz o entendimento das nossas aflições, nos traz esperança, porque sabendo que eu estou passando pelas minhas aflições, por minha responsabilidade, eu sei que eu posso transformar a minha realidade. Eu errei no passado, então eu vou mudar a minha conduta no presente para que o meu futuro seja diferente. É assim que funciona passado, presente e futuro, né? É desta maneira, é de uma maneira mais inteligente, sábia, que nós devemos nos movimentar através do tempo. Então eu conheço o meu passado, eu busco conhecimento e autoconhecimento. E com este conhecimento, com esta compreensão, eu mudo todo o meu presente. Eu tenho atitudes novas, eu me renovo. Eu renovo a minha maneira de ver a vida. Eu renovo as minhas atitudes. Com certeza, o meu futuro vai ser diferente. E se eu renovar as minhas atitudes no bem, no que é bom, na caridade, no amor, no alto amor, no amor ao próximo, se eu modificar o meu presente nesse sentido, no futuro, com certeza, a minha vida será melhor. É isso que Jesus vem dizer para nós. Nós não devemos nos preocupar com julgamentos.
né? Se nós erramos no passado, estamos colhendo hoje com dificuldades, vamos detectar aonde está, aonde eu posso mudar, aonde eu posso buscar novas condições para que no futuro eu tenha uma colheita de luz, de alegria, de felicidades, de prosperidade, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos fazer os questionamentos. Se é na área financeira, aonde eu estou errando? Qual é a crença que está me limitando? De que maneira que eu enxergo a vida? Eu enxergo a vida com muita dificuldade, com um peso muito grande? Ou eu tenho um olhar otimista pela vida, né? Não, eu posso fazer diferente, né? E nos ensinamentos do Cristo, nós encontramos motivação para ampliar a nossa visão de vida, para enxergar a vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara, né? Para ter olhos de ver. Através dos ensinamentos do Cristo, nós conseguimos apurar a nossa visão e, como ele diz, ter olhos de ver, realmente de ver, de enxergar. Olhos para enxergar a situação através da própria situação, né? Eu estou passando por uma dificuldade, mas eu consigo enxergar nesta dificuldade o meu crescimento. Isso é ter olhos de ver. Eu consigo enxergar numa enfermidade que o meu corpo está querendo me dizer que alguma coisa está errada em mim, seja na minha conduta, seja nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Esta enfermidade está me dizendo algo, né? E hoje nós temos muitos estudos da metafísica da saúde, por exemplo, né, que nos mostra que cada doença é reflexo de um estado emocional nosso. Então vamos ter olhos de ver, né? Vamos apurar o nosso olhar e enxergar na enfermidade um crescimento. Eu posso mudar, eu vou ver aonde, né? Eu vou buscar, eu vou me questionar e vou buscar uma resposta. Através desta enfermidade, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E nós vemos muitos exemplos, né? Muitas pessoas que se curam de doenças que nós chamamos incuráveis. Muitas pessoas, nós temos exemplos de pessoas famosas que se curam de câncer, por exemplo. E como que elas saem deste processo, né, de doença que elas estavam? Nós vemos pessoas totalmente transformadas. E este é o objetivo das dificuldades da nossa vida. O objetivo das nossas dificuldades é que nós consigamos transpô-las, né? Que nós consigamos crescer com cada uma delas. Quando nós resolvemos cada desafio da nossa vida, nós estamos crescendo, nós estamos depurando o nosso espírito, nós estamos elevando a nossa moral. Então é isso que as bem-aventuranças vêm nos mostrar, né? Que cada dificuldade tem um porquê. Nós mesmos criamos essas dificuldades. É isso que elas vêm nos mostrar. A responsabilidade é nossa. Então vamos nos questionar, vamos buscar conhecimento, vamos buscar autoconhecimento e crescer. E é o que estamos fazendo juntos aqui toda semana, crescendo juntos, né? Hoje eu estou vendo que vocês não têm nenhuma palavrinha para mim. Ninguém quer conversar comigo hoje.
Tá um friozinho, né? Vocês estão aí apenas ouvindo. Bem, este capítulo, o Cristo Consolador, então, vem nos dizer que Jesus está conosco desde sempre, que Ele zela por nós, que Ele está à nossa frente, com toda a sua luz, nos mostrando o melhor caminho para o nosso próprio crescimento. Ele não nos julga em momento nenhum. Ele apenas nos ama incondicionalmente, grandemente. Um amor que nós ainda estamos longe de conhecer, né? Então é isso que ele vem nos dizer, que ele nos ama e que quando nós nos dispomos a buscar os seus ensinamentos no conhecimento e principalmente na prática, nas nossas vivências, quando nós colocamos os seus ensinamentos nas nossas vivências, a nossa vida se torna mais leve. Não importa por qual dificuldade nós estejamos passando. Nós vamos enxergar esta dificuldade como um degrau, como uma ascensão. Nós vamos crescer com esta dificuldade, porque todo problema tem uma solução. E esta solução geralmente está em nós mesmos, porque nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades. Nós mesmos, por ignorância, por preguiça, por falta de vontade, né? Por inúmeras razões, nós mesmos provocamos as dificuldades do nosso caminho. Então, as respostas para as soluções estão em nós. E quando nós nos conectamos a Jesus, que é o nosso caminho, que é um grande irmão, nós também nos conectamos ao Pai, que flui o tempo todo sobre nós, que nos alimenta o tempo todo. Se nós entramos em fluxo com esta fonte inesgotável de amor, de sabedoria, de harmonia, nós somos amparados o tempo todo. Nós temos respostas o tempo todo. Então, a Yara está falando aqui pra gente, né, que o autoconhecimento começa, em primeiro lugar, a nos perdoar. Sim, quando nós buscamos nos conhecer, quando nós vamos em busca de saber o que somos, por que agimos de tal maneira, como nós somos, quando nós buscamos esse autoconhecimento, o auto-perdão fica muito mais fácil, né? Quando nós nos conhecemos, nós percebemos que nós precisamos nos perdoar em primeiro lugar. Nós não conseguimos perdoar o outro se nós não aprendemos a nos perdoar, né? É até assim, é até engraçado, né? Como que eu vou dar para o outro algo que eu não tenho? Então, como que eu vou dar o perdão para o outro se eu mesmo não consigo me perdoar? Então, sim, tá tudo interligado, o autoconhecimento e auto-perdão. Está totalmente interligado, né? Quanto mais compreensão eu tenho de mim mesmo e da vida, né? Porque eu preciso entender que eu tenho responsabilidade sobre tudo que me acontece, mas que eu não sei tudo ainda, né? Então eu entendo que eu errei, mas eu entendo que eu errei por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento. Então aí eu consigo me perdoar, né? Então aí eu começo o processo de me perdoar. Porque o perdão, ele não é assim, ele não é uma palavra,
né? O perdão é um processo longo, é um processo trabalhoso. O perdão verdadeiro é um processo trabalhoso. Às vezes nós falamos que perdoamos da boca para fora, né? Apenas com as palavras. Mas perdoar não é uma palavra, é um sentimento que gera um processo bem trabalhoso, mas que é possível e que é necessário, né? A começar pelo auto perdão, que nós já erramos muito na nossa jornada, na nossa caminhada, nós já erramos demais. Mas nós precisamos nos compreender, né? Através do conhecimento, nós buscamos a compreensão de que nós erramos sim, mas que nós podemos nos arrepender de tudo que nós erramos e nos perdoarmos, né? Porque nós estamos vivendo um outro momento. Porque neste momento nós estamos buscando um esclarecimento, nós estamos buscando luz, nós estamos buscando compreensão sobre a vida, sobre nós, então fica mais fácil o auto-perdão, sim. Bem, se ninguém tiver nada para falar para mim, nós vamos ficando por aqui, né? Eu acho que eu já falei demais por hoje. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês aí comigo. É muito bacana nós podermos estar assim conectados, buscando, né? Buscando o conhecimento, buscando o autoconhecimento, buscando saber um pouquinho mais sobre a vida, sobre o caminho, a verdade da vida, né? Que é o nosso Mestre Jesus, que ele possa estar sempre conosco, nos iluminando, iluminando os nossos caminhos, trazendo amor e paz para os nossos corações, que é o que nós precisamos. Precisamos nos amar mais, precisamos nos compreender mais, nos autocompreender e compreender também o outro, né? Eu agradeço muito, porque para mim é sempre um aprendizado estar aqui. Eu preciso sempre ler um pouquinho, né, para poder falar alguma coisa, e com isso eu também vou aprendendo, as palavras vão vindo e eu também vou fazendo as minhas reflexões aqui junto com vocês. Eu agradeço muito a todos pela presença, pelo carinho, que nós possamos estar sempre juntos com este ideal grandioso de iluminação do nosso planeta, né? Que nós possamos ter uma noite abençoada e antes de dormir, que possamos conectar os nossos pensamentos, unindo os nossos sentimentos, vibrando pelo nosso planeta, vibrando muito amor, para que a vibração do nosso planeta se eleve, para que as pessoas busquem o amor em si e entre todos. Uma ótima noite para todos vocês, muita luz, muita paz e que Jesus esteja sempre no nosso comando. Um beijo enorme e até a próxima, até segunda-feira. Um beijo carinhoso para todos.